nome é Elzira Divina Perpétua. Eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Letras na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Eu agradeço o convite formulado pela professora Fernanda Miranda e agradeço ao Instituto Moreira Salles por esse convite para falar aqui um pouco da minha trajetória em torno da obra de Carolina Maria de Jesus. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui a primeira pesquisadora da área de letras no Brasil a estudar Carolina Maria de Jesus na universidade. Foi gratificante, mas não foi fácil, porque tudo teve início em 1990, quando eu comecei o mestrado, e para apresentar meu projeto definitivo, eu estava procurando livros que pudessem exemplificar a minha proposta, que era o estudo de autobiografias de mulheres que não tinham profissão reconhecida no mercado ou eram pouco reconhecidas no mercado, de profissões mais à margem. Havia sido feito um levantamento para uma outra mestranda da bibliografia dos livros autobiográficos ou de cunho autobiográfico de mulheres brasileiras. Essa mestranda levantou cerca de 100 publicações. E diante daquele acervo, eu selecionei 3 que serviam à minha proposta. Uma era o livro Ai de Vós, Diário de uma Doméstica, da Francisca de Souza da Silva. O outro era Cícera, um Destino de Mulher, publicado em dupla autoria por Danda Prado e Cícera Fernandes de Oliveira. E o terceiro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Bom, a minha proposta era estudar o modo como essas mulheres haviam chegado ao mercado livreiro, como é que elas tinham conseguido publicar. Então, a minha proposta foi estudar os paratextos e nessas leituras, nessa busca, por mais informações, eu descobri que a Carolina de Jesus, ao contrário das 2 outras escritoras que não haviam publicado mais nada, a Carolina de Jesus tinha várias edições de Quarto de Despejo, ela tinha várias traduções de Quarto de Despejo, ela tinha outros livros publicados e que ela tinha feito grande sucesso na década de 60, quando o livro foi lançado. Então, eu fiz a minha pesquisa de mestrado, concluí a minha pesquisa de mestrado, defendi em 1993, na PUC Minas, a dissertação Solos e Litorais da Escrita, uma leitura de memórias de marginais. E quando eu estava ainda concluindo o mestrado, eu já tinha minha motivação para o doutorado, que era o Quarto de Despejo. Como é que esse livro, as perguntas que me surgiam, como é que esse livro, tendo feito tanto sucesso na década de 60, como é que essa mulher, tendo escrito outros livros, tendo sido traduzidas para muitos idiomas, em dezenas de países onde circulava o livro dela, por que essa mulher, por que a gente não conhecia? Eu que sempre fui uma leitora interessada, esse livro não circulava em nenhuma das bibliotecas que eu frequentei, nunca tinha sido indicado como leitura nas escolas. O que havia acontecido nesses 33, 34 anos que esse livro estava no mercado? Onde estavam esses livros? Esses livros da Carolina não eram encontrados em livrarias comuns, apenas em sebos, que eu adquiri tudo que eu pude. E comecei, então, a pesquisar essa pesquisa para o doutorado, fiz um projeto de doutorado com essas indagações e sob o impacto ainda da leitura do Quarto de Despejo, que é esse choque
que nós todos temos quando lemos Quarto de Despejo a primeira vez. Então, essas indagações, elas me guiaram rumo a um projeto de doutorado que eu apresentei na UFMG em 1994 e comecei a minha pesquisa de doutorado. Então, para início, né, da pesquisa, eu tive que ir às fontes primárias. Por quê? Quase nenhum documento era digitalizado. A internet ainda estava no seu embrião. Havia algumas coisas fotocopiadas. A gente descobria na biblioteca alguma coisa e tinha que tirar xerox. Então, eu tinha que ir às fontes primárias que estavam em São Paulo. Fui a São Paulo algumas vezes, fui às redações de jornais da época, da década de 60, do ano de 1960, para ver, né, o que eu garimpava a respeito da Carolina. E tudo que eu podia, eu tirei xerox na época. Dessas viagens a São Paulo, eu fiz 2 contatos que foram primordiais para a minha tese. O primeiro com a Vera Eunice de Jesus Lima, a filha da Carolina de Jesus, que me recebeu em sua casa, me dedicou uma tarde inteira do seu tempo, me contou a história da sua mãe, a história da Carolina, a história da sua família, me mostrou os livros que ela tinha, os livros traduzidos, me permitiu tirar xerox daquelas traduções que ela tinha. Ela não tinha todas, mas todas que ela tinha, ela disponibilizou para mim. Eu saí da casa dela, fui a uma loja próxima, tirei esses xerox que eu precisava, e eu já pensava, então, na recepção desse livro no exterior. Então, eu tirei o xerox das capas, 4ª capa, prefácios, primeiras páginas, tudo que eu achava que eu daria conta também de carregar, porque eram muitos livros, era muito papel. Então, a Vera Eunice, ela me deu vários esclarecimentos para eu iniciar na minha pesquisa. E isso foi primordial. O meu segundo encontro precioso em São Paulo foi com o jornalista Audálio Dantas, que me recebeu em seu escritório, me ouviu, me respondeu a uma longa entrevista acerca das publicações, acerca das edições, de como ele conheceu Carolina, de como ele fez a edição dos cadernos. E, para minha grata surpresa, ele me mostrou uma caixa de papelão onde estavam dezenas de cadernos da Carolina de Jesus. Não estava o primeiro caderno, porque nesse primeiro caderno ele havia emprestado e não havia sido devolvido, que é uma queixa também que a Vera Eunice havia feito. Muitas pessoas iam, pediam emprestado material e depois não devolviam. O Audálio Dantas me disponibilizou esses cadernos para xerox. Só que não havia uma loja de xerox por perto. Então, eu pegava 2 cadernos de cada vez, 2, 3 cadernos, ia à loja, que era longe, eu caminhava aí algum tempo para tirar esses xerox, voltava e devolvia. E aí eu tirei os xerox não na ordem. Primeiro eu tirei o caderno 1, caderno 2 e depois eu fui tirando espaçadamente. Mesmo porque os cadernos não estavam numa ordem de data. Assim, tinha esse primeiro e esse segundo que estavam na ordem e os outros fora de ordem. E estavam ali guardados. E eu ia, devolvia o caderno, pegava outros e ia. E assim eu fiz e consegui tirar 9 cadernos, xerox, cópias, xerox de 9 cadernos. Manuscritos de Carolina, a letra de Carolina. Aquilo para mim foi uma coisa indescritível, uma emoção indescritível. Então, nessa entrevista com Audálio Dantas, uma pergunta que eu fiz a ele, isso era 1995. Audálio, nesses 35 anos, alguém te procurou
para pesquisar sobre Carolina, para saber mais sobre Carolina. Eu queria saber se tinha algum material disponível. Ele disse não, ninguém procurou. Exceto na morte de Carolina, que ele foi muito assediado em 1977, depois disso ninguém falou mais nada. Nessa época, então, incrivelmente, no dia seguinte ao que eu tinha tirado, então, esses 9 cadernos, quando eu liguei para o Audálio para marcar uma nova entrevista, ele me disse que havia sido feito um contato da Biblioteca do Congresso de Washington, havia feito um contato com ele, interessado nos cadernos da Carolina de Jesus, e que ele tinha, então, essa reunião com esse pessoal, e foi feito um acordo com eles de microfilmar os cadernos da Carolina de Jesus. Inclusive, no acordo, uma cópia ia para o Congresso em Washington, Biblioteca do Congresso em Washington, e a outra iria para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que foi uma exigência que ele havia feito. Então, diante desse acordo, eu não podia mais ter acesso a esses cadernos. E eu nem podia publicar. Eu disse, olha, mas a publicação, por hora, é interna, é um trabalho acadêmico, é um trabalho de tese. Ele sabia disso. Então, foram essas duas pessoas, Vera Eunice e Audálio Dantas, que generosamente me forneceram esse material que serviu à minha pesquisa. Então, de posse desse material, eu voltei a Belo Horizonte e comecei a transcrever os cadernos da Carolina de Jesus e comparar, e a seguir comparar com o que havia sido publicado. Isso, para mim, deu uma extensão do trabalho do Audálio e uma extensão também do que foi a intenção, digamos assim, do Audálio quando ele fez essas transcrições. Porque, vejam, a gente estava, então, em 1960, 1958, né, que o Audálio conheceu. Audálio e Carolina mantiveram um relacionamento de editor para escritora, de modo que a Carolina ia escrevendo e entregando os diários a ele. E ele falou com ela desde o início, olha, o que você faz de precioso é isso aqui, que é o diário. Então, a ele não interessava, como jornalista, a ele não interessava nem os poemas, nem os contos, nem os provérbios, nem as peças de teatro, nem os romances começados por Carolina, nada disso interessava. Interessava aquilo que ele denominou uma reportagem de dentro da favela, escrito por alguém de dentro da favela. É compreensível, naquele momento, 1958, 1960, quando o Brasil vivia uma época de grandes mudanças com o projeto juscelinista. Juscelino Kubitschek, nosso presidente, havia prometido fazer 50 anos em 5 no Brasil, 5 anos de governo dele. Então, houve um boom da indústria do Brasil. As multinacionais vieram em peso para o Brasil. E com isso houve um êxodo rural muito grande. As cidades prometiam empregos, as pessoas saíam do interior para ir para as cidades grandes. São Paulo, então, recebeu um contingente enorme de imigrantes. A Carolina de Jesus entre elas. Carolina, que é mineira, do Triângulo Mineiro, de Sacramento, região do Triângulo Mineiro, em Sacramento, Minas Gerais. Quando a Carolina saiu de Sacramento, ela passou por Uberaba, de Uberaba ela foi para Franca e de Franca ela chegou a São Paulo.
Então, essa biografia da Carolina é bem a biografia do migrante naquele momento. Ela estava ainda na década de 40. Então, desde a década de 40, Carolina vinha tentando publicar. Ela queria publicar os seus cadernos, os seus escritos. Na verdade, porque era tudo escrito em cadernos. Então, esse encontro entre a Carolina e o Audálio foi muito interessante, porque quando ele lê os cadernos e ele promete publicar, ele estava falando do diário. Desde o início, ele estava falando do diário. Daqueles diários que ela escrevia sobre a favela. Aquilo era um documento vivo. Aquilo mostrava a miséria em que o Brasil estava mergulhado. Aquele abismo, né, que estava cada vez maior nas cidades grandes. Uma cidade como São Paulo. Então ele se interessou por isso. Ele fez a garimpagem na hora de transcrever os diários, pensando nisso, nessa luta social. Foi isso que eu entendi e foi isso que eu analisei. Quando eu analiso esses cadernos, eu vejo muito nitidamente que o Audálio não se interessou por outros modelos de escrita, por outras modalidades de escrita de Carolina, e com isso ele deu a ela um perfil definido, que é esse perfil que tem em Quarto de Despejo. A Carolina ela se tornou um símbolo da luta, né, de outras pessoas que se sentem marginalizadas até hoje. Quando a pessoa pega Quarto de Despejo e lê e sente aquele impacto, né, esse é um livro coeso, né, um livro inteiro, é um livro que tem lá, pode ter algumas falhas, mas ele é um livro inteiro e tem a linguagem da Carolina. E que é isso que mais me impressionou. Aquela linguagem, que não é só o assunto, não é só a miséria, não é só a fome, é a linguagem que ela utiliza para falar sobre isso. Então, eu dividi a minha pesquisa de mestrado em 4 partes. Uma, eu explico esse contexto dos anos 60, como é que Carolina surgiu nessa época. Então, ela surgiu com as reportagens que o Audálio passou a fazer com ela. Ele fez uma primeira reportagem, isso é super importante dizer. Essa primeira reportagem, em 2 de maio de 1958, no jornal Folha da Noite, uma página inteira, ele narrando como é que ela escrevia, aquela mulher que escrevia dentro da favela, várias fotos da Carolina sentada no catre, escrevendo sentadas, né, apoiada num caixote de feira, né? Ela tinha uma biblioteca em casa, né, de livros que ela ganhava ou que ela achava na rua, achava no lixo. Então, esse jornal foi o primeiro grande jornal, né, de circulação a promover a Carolina de Jesus. E, a partir daí, como ela recomeçou, né, a escrever o seu diário, que ela já havia iniciado em 1955, mas era só um caderno. Ela tinha parado o jornal, o diário, e ela recomeçou em 1958, depois que ela encontra o Audálio. E que ele fala, olha, você tem que escrever mais sobre isso. Então, essa primeira reportagem é interessante, porque aí São Paulo passa a conhecer essa mulher. E em 1959, o Audálio, já então na revista O Cruzeiro, escreve uma outra grande reportagem, que se chama Retrato da Favela, no Diário de Carolina. Então, no título, Retrato da Favela no Diário de Carolina, já está o diário. Daí a 1 ano. Ele já sabia que ia publicar o diário. Então, essa reportagem do Cruzeiro é importante, porque é uma reportagem de 9, 10 páginas, com muitas fotos também da Carolina, que mostra já trechos do diário. E é importante porque essa revista tem uma circulação nacional. Ela não está só dentro de São Paulo, ela vai para todo o Brasil. É a revista de maior circulação na época. Então, essas 2 publicações, e entre elas várias pequenas outras publicações, Carolina passa, então, a ser procurada por outros jornais, por outros jornalistas, e ela continua escrevendo, continua morando na favela. Isso é muito importante para mim, esse item das reportagens, ele faz parte desse contexto da época, porque as pessoas começam a se interessar por Carolina.
porque socialmente, se o Brasil já vivia aquele abismo, havia também um grande interesse da população civil para os problemas nacionais. Então nós temos isso, né, na música popular, que começa a trabalhar o tema das favelas. Nós temos a música popular, com a bossa nova, inclusive. Nós temos o cinema novo, né, que enfoca em vários filmes sobre a favela. O foco é a favela, o foco é a pobreza. Tudo isso, né, nessa época, entre 50 e 60, 60 e poucos. Nós temos os estudantes se organizando, né, a União Nacional dos Estudantes. Nós temos o teatro, né, o teatro oprimido, também falando das injustiças. Então, nós temos, ao lado dessa política desenvolvimentista do Juscelino, nós temos também essa sociedade que se organizava e lutava e queria mudanças. Então, os itens em que eu distribuí minha tese foram esse contexto do lançamento do livro, abrangendo, então, as reportagens, abrangendo todo o contexto paulistano, a vida da Carolina. O texto Quarto de Despejo é comparado com os manuscritos. Eu analiso tudo que Audálio tirou, o que ele substituiu, as substituições que ele fez ideologicamente, né, para que tivesse uma coerência, o texto fosse mais coerente nas emendas, né, que eram feitas, mas também coerente com aquele perfil da Carolina, né, que era uma mulher com 2 anos incompletos de escolaridade, né, uma mulher injustiçada em sua profissão, aquela miséria dos vizinhos, né, com a população como um todo. Então, eu fui fazendo essa comparação com esses manuscritos que eu havia conseguido e a outra parte eu trabalho as traduções da Carolina de Jesus. Eu descobri que eram 14 traduções e não 13. As traduções, elas, em alguns países, as traduções eram em alguns países ela foi traduzida em mais de uma vez, né? Por exemplo, nós temos 3 traduções no Japão, 3 traduções francesas, diversas traduções inglesas. Eu tenho a 6ª tradução em inglês. 7 edições em alemão, na época, né? Em 1993. Então, em 1995 até 96, essa pesquisa. Então, o mundo, né, conhecia a Carolina. Então, eu queria saber como é que foi essa recepção em outros países. Então, eu analiso os títulos, os prefácios dos tradutores, as capas, as fotos, né, e tudo aquilo que podia servir para comparar as culturas, as diferentes culturas para as quais ela era levada. Então, ela foi levada para países bastante diferentes, como eu disse, Japão, né? Porque além das línguas que eram mais conhecidas, inglês e francês, espanhol, nós temos também húngaro, a gente tem romeno, né? Que são os países do leste europeu, né? Mas temos também o Japão, né? Que já é uma cultura completamente diferente. Então, é muito interessante a gente pensar que esse livro chega nesse momento igualmente a esses países. Então, eu estou falando de traduções feitas desde 1961 até 1964, aproximadamente. Depois ela continua sendo republicada fora do Brasil. E os manuscritos em si, quando eu estudo os manuscritos, que é a minha última parte, eu vejo ali vários acréscimos, né, que poderiam se transformar em vários outros livros da Carolina de Jesus. Então, basicamente, foi essa a minha pesquisa de doutorado, que eu intitulei Traços de Carolina de Maria de Jesus, Gênese, Tradução e Recepção de Quarto de Despejo. Eu defendi essa tese no ano 2000
na Universidade Federal de Minas Gerais. Em 2014, essa tese foi transformada no livro A Vida Escrita de Carolina Maria de Jesus. Eu tenho a dizer, por fim, que esse orgulho que eu tenho de ter sido a pioneira a trabalhar com Carolina de Jesus, eu devo, né, além dessas pessoas que eu mencionei aqui, muito a recepção que eu tive dentro dessas universidades, porque na época, quando eu comecei, os estudos culturais estavam chegando no Brasil. E não havia nas universidades ainda, raras universidades, que possuíam uma linha de pesquisa sobre a alteridade. Não havia. E mesmo assim, meu projeto foi bem recebido, eu fui acolhida pelos professores, pelas professoras. Então, eu sou muito grata às minhas orientadoras, Lúcia Castelo Branco, Elci Vieira e, por fim, Eliana Musi, as minhas bancas que muito contribuíram para o final do trabalho, né? Professoras Leda Martins, Melânia Guiar e Laura Padilha. Melânia e Laura dando um testemunho emocionado da época em que elas eram estudantes de letras e elas viveram esse momento em que a Carolina fez aquele sucesso. Foi cativante esse momento de testemunho dessas duas professoras. Professor Reinaldo Marques e a professora Eneida Maria de Souza. Eu tenho, por fim, a dizer que essa tese ela foi um propulsor de outros estudos sobre a Carolina, muito graças também ao vestibular. No ano 2000, quando eu estava defendendo essa tese, que eu me atrasei em 2 anos por problemas pessoais que eu tive, eu defendi no ano 2000, no ano em que o Brasil comemorava os 500 anos de descobrimento, no ano que o Brasil completava, portanto, 500 anos de língua portuguesa. Estava comemorando isso. E a UFMG queria para o vestibular alguns livros, indicação de livros que trouxessem a diversidade da língua portuguesa. Um dos livros escolhidos foi Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Então, foi nesse ano, né, que Quarto de Despejo então começa a servir de leitura obrigatória para o vestibular da UFMG, e outros. Então, os alunos começam a ler, os pais vão ler, né, os professores vão ler. E aí, 2 anos, 3 anos, 5 anos depois, a Carolina de Jesus já está sendo lida por milhares de pessoas. Por quê? Porque esse vestibular, essa lista de vestibular, ela também foi adotada por outras universidades. Outras universidades mineiras, depois outras universidades de fora do estado, e até hoje isso ocorre, né? E sempre que ocorre é uma novidade. Então, é por isso que eu digo que eu tenho muito orgulho de ter sido a primeira pesquisadora em letras no Brasil a estudar a obra de Carolina Maria de Jesus. Eu agradeço a Fernanda Miranda, ao Instituto Moreira Salles, pelo convite para falar aqui sobre essa obra. Muito obrigada.